Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um tema que semana passada, de algum modo, dois acontecimentos aparentemente distantes ajudam a gente a entender essa proposta que eu vim trazer hoje. Qual é a nossa capacidade de análise para escolher um determinado ponto de vista como sendo um ponto de vista que se coaduna com aquilo que eu creio, com aquilo que eu aceito, com aquilo que eu trago na minha vida de fé? Esses dois acontecimentos, quando você olha à distância, fica parecendo fácil a escolha. Você vai olhar para um, vai dizer, esse daqui com certeza não, e o outro, você tem a tendência de dizer, esse daqui provavelmente tem muito a ver com aquilo que eu acredito. E na verdade isso é um processo que a gente tem que desconstruir, porque muita coisa vem mascarada do ponto de vista da religião, do ponto de vista da fé. Mascarada com interesses por trás, mascarada com interesses que trazem uma série de fatores dos quais nem sempre a gente pensa, porque são fatores que estão escondidos por uma camada protetora que dá-se a impressão de que estamos falando de algo bom ou de algo realmente cristão. Vamos aos dois acontecimentos. O primeiro foi aquele pronunciamento do deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que no Dia Internacional da Mulher, em pleno plenário, ele resolve colocar uma peruca e fazer um pronunciamento questionando a identidade de gênero, no caso das mulheres trans. A fala dele, além de ser misógina, porque era Dia Internacional das Mulheres e, portanto, era um dia do reconhecimento da luta, da importância, do papel das mulheres na construção da sociedade brasileira, mas também da construção dos diferentes nichos da sociedade, família, profissão, religião e tudo mais. Mas ela é extremamente perigosa porque ela traz também um descrédito, uma ironia sobre a vida de milhões de pessoas. Pessoas que não se identificam com o gênero que receberam ao nascer e que vivem conflitos, vivem dificuldades, vivem perseguições, preconceitos, e faz com que o Brasil seja hoje o país que mais se mata pessoas trans no mundo. Então, aparentemente, você olha para essa fala do deputado e você tem uma tendência de dizer, puxa vida, ele está lutando por um valor cristão. Aí você tem um segundo acontecimento, que é o pronunciamento de uma cantora que se declara MC Pipoquinha, que eu não conhecia antes. Então, a partir do vídeo dela que ela gravou questionando a importância e o papel dos professores na sociedade, aí você começa a ouvir e ver as coisas que ela faz. E que no primeiro momento você já tem a tendência de dizer, isso daqui não serve, isso daqui não presta, isso não tem a ver com a minha definição de sociedade. Só que é engraçado porque a gente olha para a história da Pipoquinha e já teve outras situações com outros cantores, artistas, pessoas que se apresentaram, e a gente tem uma tendência de julgar a pessoa do artista. E eu não estou dizendo que não tenha um grau de importância e que não tenha responsabilidade. Ela é a artista que ela escolheu ser. Mas a gente esquece de pensar na indústria musical, na indústria artística que está por trás desse tipo de fenômeno, que pega uma pessoa que tem alguns dotes artísticos, seja de cantar, seja de representar, seja de pintar, seja de escrever, e transforma num produto comercializável, num produto que vai chegar a muita gente e vai chegar de uma forma embelezada. E aqui está uma questão que é séria. A Pipoquinha tem uma responsabilidade de se apresentar ao mundo do jeito que ela é e com o propósito que ela se propõe, mas por trás dela tem uma indústria musical, uma indústria artística
que estimula esse tipo de apresentação, não porque vê valor na obra dela, mas sim porque sabe que vai ter demanda para consumo. E infelizmente os produtos vão sendo lançados e vão sendo valorizados não pela sua qualidade, mas sim pela demanda que ele tem. Uma menina de 24 anos que se propõe a ser rebelde e que se propõe a entrar no universo infantil, falando e fazendo coisas que aparentemente rompem com a estrutura desse mundo infantil, pode ter algum apelo junto a esse grupo de crianças e adolescentes que se identificam com esse tipo de coisa. Tá, mas quem é que lança? Quem é que patrocina? Quem é que contrata os shows? Quem é que faz a divulgação? Porque não é a MC Pipoquinha o problema em si, mas é toda a indústria que está por trás e que permite ainda que uma MC Pipoquinha ganhe destaque junto à mídia e ganhe destaque junto a crianças e adolescentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está falando de uma categoria que aparentemente parece que a gente já rejeitaria. A pipoquinha não tem nada a ver com a nossa visão de mundo ou com o nosso propósito religioso. E eu concordo. Só que tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. A gente não pode simplesmente dizer que a MC Pipoquinha não presta e não serve, porque aparentemente, e já está claro pela minha análise, que ela não corresponde à minha maneira de enxergar o mundo, e correr para os braços de um deputado conservador só porque parece que ele fala em nome de Deus, ou parece que ele fala em nome da religião. Porque as duas falas são complicadas. Por um lado, nós temos uma cantora que escolheu, dentro da sua perspectiva e da sua formação humana e da sua formação profissional, se assim podemos chamar, ela escolheu ser um produto. E ela escolheu ser um produto que vende apelando. Vende porque se regenera pela própria destituição de valores da sociedade. Mas não pode esquecer, ela não é o problema em si. O problema é uma indústria que catapulta pessoas que estão atrás do seu sonho de se tornarem artistas, lançam-nas com esse tipo de ideal, financiam, propagam isso, divulgam, contratam shows, pagam muito dinheiro, e aqui a gente percebe que a fala dela sobre os professores é uma fala preconceituosa, anticlassista, e é uma fala de quem de fato perdeu totalmente o sentido, porque ainda que ela tenha tido uma experiência ruim na escola, não se consegue conceber uma sociedade onde o professor seja tratado como um trabalhador que não tem o que fazer, por isso vai para a escola aguentar desaforo do filho dos outros. Em que mundo que a gente está em que isso seria normal ou seria algo aceitável? O problema da pipoquinha é que ela, além de se auto-diminuir, porque ela virou um pedaço de carne exposto, e ela mesma faz questão de dizer que toda a coreografia é ela quem pensa, e é ela quem ensaia, e é ela quem estrutura, ela se tornou um pedaço de carne vendido, um pedaço de carne que está simplesmente querendo ser devorado, e vai ser devorado e triturado pela própria indústria, porque na medida em que esse corpo envelhece, que as rugas aparecem, ou que ela perde qualquer tipo de apelo sensual, ela vai ser descartável, porque tem uma fila de outras jovens querendo ocupar aquele nicho, querendo ocupar aquele espaço. Ela escolheu ser um produto descartável. E ela, por burrice, por insensibilidade, por incapacidade, porque foi financiada e foi orientada a fazer, escolheu diminuir uma categoria
que atua na formação humana e que atua na perspectiva da formação de consciências. E que com todos os problemas que possa ter, e a gente sabe que a categoria dos professores tem muitos problemas, mas é aquela que dá esteio, é aquela que prepara a formação de pessoas para assumir os mais diferentes espaços e os mais diferentes campos da sociedade. Inclusive, Pipoquinha é fruto de uma formação de professores. E a gente não pode negar isso ou negligenciar esse fato. E parece que falhamos, porque falhamos em gerar uma mente que não só se expõe e se torna um produto comercializável simplesmente para agradar um determinado nicho de mercado, mas também uma consciência anticlassista, porque ela é trabalhadora tanto quanto os professores. E ao se colocar em oposição e diminuir o valor, porque um professor ganharia no máximo 5 mil reais, enquanto ela ganha 70 mil por 30 minutos sobre o palco, ela deveria se perguntar sobre as estruturas que geram essa desigualdade e que geram esse tipo de condições onde o trabalhador que se esforça, que estuda, que prepara, que tem a responsabilidade humana de gerar consciência e de gerar responsabilidade, essa categoria ganharia no máximo 5 mil reais. Há de se questionar. Mas o deputado, ele também é um perigo, porque ele nega tudo aquilo que a gente encontra em qualquer página do Evangelho. Ele aparentemente fala em nome da religião, mas ele fala em nome de uma religião que destrói. E uma religião que não consegue abraçar, que não consegue acolher, que não consegue levantar. Uma religião que perdeu o seu sentido, porque é uma religião fechada numa determinada bolha e que não tem nada para anunciar para o mundo. Não tem nada para dizer, a não ser a destruição de quem pensa, sente, fala, organiza de uma forma diferente da minha. O deputado foi transfóbico, mas o que é pior é que ele nem colocou na ponta do lápis que ele não só estava negando a sua condição de deputado, porque ele representa ali o povo brasileiro, e ele poderia ter feito considerações tão ou piores do que aquelas, se ele tivesse sido racional, se ele tivesse proposto argumentos, se ele pudesse ter... Mas não, ele quis simplesmente diminuir a condição, sem levar em conta as inúmeras pessoas que vivem esse conflito e que já não sabem mais como lidar com isso, sem levar em conta a quantidade de entidades, de pessoas e de situações em que preferem perseguir as pessoas trans, sem levar em conta as famílias que estão fazendo um processo de cura para poder lidar com essa dificuldade, aceitar, abraçar seus filhos e trazer para perto. Ele resolveu diminuir e ele resolveu dizer em alto e bom som que ele, como cristão, porque ele se proclama cristão, e os seus inúmeros seguidores que se proclamam cristãos não estão nem um pouco interessados em praticar, em entender, em aplicar e em assumir o projeto de Jesus. O que querem é tão somente, e só isso, é usar da condição que tem para diminuir qualquer pessoa que tenha qualquer comportamento diferente dos seus. E com isso, ao invés de ajudar a curar feridas e levantar caídos e doentes, ou como nos lembra o Papa Francisco, de ser um hospital de campanha que possa ajudar as pessoas a recobrar o ânimo para uma caminhada, preferiu diminuir, preferiu agir, preferiu transformar a vida dessas pessoas numa piada. Sem contar, eu não sei se vocês perceberam pelo vídeo, mas ele tem um certo prazer quando ele põe a peruca, aquele prazer freudiano de estar brincando com o seu pior medo, porque talvez tenha ali algo muito sério a ser revelado. Tem um prazer, ele olha para o telão do plenário para ver se ele ficou bonito. E ele diz, eu sou a deputada Nicole. Ele diminui o sofrimento e a dor das pessoas para fazer uma ironia e para aumentar a dor na vida de tantas pessoas que nós conhecemos.
Os dois polos não representam aquilo que Jesus propõe, não representam aquilo que deveria ser o sentido primeiro e último da nossa experiência religiosa, e não constitui de modo algum nenhum modelo aplicável ao Evangelho. Em nenhuma página do Evangelho você vai encontrar nenhum desses dois comportamentos. O perigo, na minha opinião, é a gente achar que um tem que ser descartado pura e simplesmente porque é algo que a gente não gosta, como é o caso do funk, e parece que a gente quer tudo isso e causar a impressão que todo o mal que existe, que ronda a juventude, vem dessa experiência musical, o que não é verdade. E o outro, só porque fala em nome de Deus, a gente corre para o abraço. A gente precisa desenvolver um senso crítico, analítico, a gente precisa desenvolver uma capacidade de entendimento. E eu preciso ter clareza de qual é o comportamento ou quais são as propostas daquele que é o motivo, o sentido, o princípio da minha ação de fé. Eu não estou na igreja pela igreja, é por causa de Jesus. O meu encontro com Jesus deve gerar e deve orientar e possibilitar que eu tenha a capacidade de me aproximar das realidades as mais diferentes e desafiadoras, com o mínimo de sabedoria, de sensatez e com gestos que realmente transmitam aquilo que eu digo que creio. A caridade não pode ser uma coisa piegas, a caridade tem que ser um amor fraterno. E eu tenho que reconhecer que ainda que tem coisas que eu não consigo entender, eu preciso dizer, elas existem e elas precisam de espaço para expressar e para se manifestar. A gente precisa perder essa mania de achar que só porque a gente não concorda, o melhor caminho seria eliminar e diminuir a existência dessas realidades. São corpos de pessoas, são filhos de famílias, são gentes que sofrem e que padecem um sofrimento que às vezes a gente não consegue nem imaginar por causa do nosso preconceito e da nossa insensibilidade. O Evangelho ele tem que ser algo que realmente contribua para a vida do mundo. E o Evangelho precisa ser algo que acrescente a realidade e as estruturas sociais em que nós vivemos. Não sei se eu fui claro na minha posição. Não sei se isso é algo que a gente possa ir conversando. Inclusive, você tem aqui o espaço onde você pode fazer um comentário, pode fazer pergunta, pode discordar, concordar. O que eu peço é que você tenha a possibilidade de abrir a sua consciência, de não simplesmente rejeitar e nem aceitar sem fazer os questionamentos necessários. E a gente vai precisar lidar com tudo isso com um pouco mais de maturidade, porque essa lacração que a internet possibilita, onde um deputado se sente no direito de pôr uma peruca e diminuir a condição de pessoas que vivem, é uma situação profundamente dolorosa, porque não pensem que é glamour essa vida de quem passa por a experiência de se reconhecer e se identificar como um sujeito trans. Mas também essa coisa agressiva, uma sexualidade à flor da pele e uma sexualidade animalesca, onde o mais interessante é o lucro que vai se ter em cima das consciências que estão fazendo parte daquilo. A gente precisa aprender a desarmar esses argumentos e essas situações e não simplesmente dizer isso é bom e aquilo não presta. A gente tem que aprender a desarmar, porque a consciência é a coisa mais importante que nós temos do ponto de vista da fé. E ela é tão importante, e é tão verdadeira, e é tão generosa, que nem Deus entra nela sem a nossa autorização. Portanto, pensar o mundo implica compreender o mundo, implica perceber o mundo, e o mais importante, implica em fazer com que o mundo não seja apenas entre os bons e maus, mas seja entre os sujeitos e seres humanos que vão se apresentando para a cura, para a melhoria, para a transformação, para a convivência, para a solidariedade, para o amor, para a justiça. Sem isso, nós não temos cristianismo. Sem isso,
Nós somos apenas uma religião com interesses imediatos e claros, baseado quase sempre nos interesses comerciais também. Fiquem bem, fiquem na paz, coragem, ânimo. Por favor, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pode ajudar o canal a crescer. Um abraço, até a próxima.